bem-vindos ao canal Oficina de Filosofia. Hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com a escrita, a minha experiência como escritor. A escrita, a arte de escrever, entrou na minha vida muito cedo. Aos 6 anos de idade eu escrevi minha primeira poesia. Vou ler para vocês minha primeira poesia, quando eu tinha 6 anos apenas. Minha primeira poesia se chama As Lágrimas Salgadas, e é assim: olho diretamente para a água salgada do mar. Quando de alegria se derrama uma suave lágrima salgada, olho para ela pingando na mole areia da praia, vejo o mar e derramo muitas lágrimas salgadas. E elas escorrem em meu corpo poético, deito na areia, paro de chorar e durmo, e sonho com a linda lágrima salgada. Tem algo de melancólico, nessa poesia, uma criança de 6 anos de idade escrevendo sobre lágrimas, e sobre os dormir, parar de chorar, dormir e sonhar com a lágrima que chegou até a boca, né? A gente sente aquele gosto salgado da lágrima que chega até a boca. Ainda com 6 anos, tem uma que me impressiona mais, que se chama Solitário, e diz assim: sou um homem solitário, vivo na solidão, moro no deserto, aguentando o calorão. Faz 10.000 anos que vivo no deserto, não tenho família, nasci da solidão. Não tenho fome nem sede, mesmo no quente deserto. Sou o homem da solidão, só sei amar com o coração. Eu acho pesado, né, essa experiência para uma criança de 6 anos. Parece até uma experiência existencialista, de estar desgarrado do mundo. Assim, essa coisa do não tenho família, tão forte para uma criança de 6 anos. Eu tinha família, mas assim, é uma experiência existencial forte de estar absolutamente sozinho, de uma solidão radical, de uma solidão existencial, né? De um homem há 10.000 anos sozinho no deserto, suportando o calorão. E para uma criança de 6 anos, o não ter família, nascer da solidão, é quase que uma experiência, né, meio mística, assim, de estar fora, de distanciamento do mundo, de distanciamento daquela instituição que é a mais significativa na vida de uma criança, de qualquer criança, que é a família, ou o que quer que se tenha construído como família em torno dela. Eu acho bem interessante essa poesia, vejo que já tem uma marca assim de uma experiência existencial, né? Existencialista, assim, de desgarramento do mundo, de solidão, de desidentificação muito forte. Acho curioso. E aí, com uns 7 anos de idade, eu reuni essas poesias que eu escrevia desde os 6 e fiz um livrinho, que eu tenho até hoje um exemplar para mim, que é esse livrinho aqui. Eu compilava minhas poesias, fazia um livrinho desse, meu pai imprimia no trabalho e eu ia vendendo para os familiares no dinheiro da época, que eu não lembro qual era. Esse livrinho termina com uma poesia bem interessante, que é justamente uma poesia para a poesia e para a experiência de escrever. Vejam que eu já gostava assim, muito da experiência da escrita, era algo que me tocava muito profundamente. Eu faço uma poesia para a poesia, que se chama A Poesia. Diz assim: a poesia é uma arte, é um prazer da vida. Com a poesia podemos estar em um deserto, mas nunca estaremos sozinhos. Você se sente maravilhado escrevendo um poema. Ao terminar o poema, o prazer estará cercando o poeta. A poesia é pura emoção. Poesia é falar de tudo, depende do que o poeta recita. Sem poeta não há poesia, e sem poesia não há emoção. Então vejam que já há aqui uma relação muito íntima com a escrita e como se criou para mim uma ideia de que a escrita é aquilo que te faz companhia durante a solidão. Você pode estar atravessando um deserto sozinho, na mais profunda solidão, mas a escrita é algo que meio que te acompanha, te faz companhia. Parece que transformando sua solidão em arte, você se sente imediatamente menos sozinho ou menos aflito pela experiência da solidão. E eu devo muito ao meu pai, assim, pela escrita ter entrado tão cedo na minha vida. Ele foi um cara que sempre estimulou muito, assim, meu contato com livros, com a escrita, me mostrava livros, me mostrava poesias, me fazia recitar, me incentivava a recitar poesias junto com ele. Ele sempre foi um cara também que gostou muito de livros, de poesia, escrevia as poesias dele. Então ele sempre me incentivou muito nessa lida com os livros. Ele fazia uma brincadeira comigo desde muito cedo, muito criança, que era assim, procurar no dicionário uma palavra que fosse difícil e propor como desafio para ele, né? Você sabe o que é essa palavra? E se ele não soubesse, eu tinha que dizer a definição da palavra.
Então era uma maneira de eu estimular, né, minha cabeça na lida com palavras difíceis, mais difíceis do que o normal. E aí ele fazia o desafio comigo também. Pegava o dicionário, pegava uma palavra aleatória, difícil, e aí se eu não soubesse o que era, ele me dizia a definição do dicionário. Então, sempre uma lida assim, com palavras, com textos, com escrita, um cara que me mostrou muita poesia, né, assim, me incentivava a ler muita poesia. Então, acho que isso contribuiu muito para, desde cedo, eu desenvolver uma paixão tão grande, né, pela escrita, pela arte de escrever. E desde então a escrita nunca saiu da minha vida. Desde muito cedo eu escrevi essas poesias e continuei escrevendo muitas poesias. Quando eu cheguei na adolescência, eu escrevia cadernos e mais cadernos, não exatamente diários, mas sim registros de experiências significativas para mim, em geral em prosa poética, com algum floreio poético, assim, mas tentando exprimir as minhas experiências mais marcantes, experiências afetivas que tenham me marcado muito durante a adolescência. Então tem pilhas de cadernos até hoje aqui guardados em casa. E quando eu entrei na faculdade e descobri a filosofia, né, meu encontro com a filosofia foi muito marcante, assim, uma experiência incrível de descobrir que era possível dedicar a própria vida ao pensamento, dedicar a própria vida à experiência de escrever e pensar e refletir sobre a vida e colocar tudo em questão, e de uma maneira que você produziria, assim, produzir uma obra filosófica que te tornava tão singular. Era isso que me chamava a atenção, né? A singularidade de um filósofo após produzir uma grande obra filosófica, e como isso fazia ele entrar na história, né? Como assim, 2.500 anos depois, lá em São Gonçalo, na UERJ de São Gonçalo, tinha um cara no Brasil maravilhado com as ideias de Platão, um cara que escreveu 2.500 anos antes, na Grécia Antiga. Então, que singularidade incrível, né? Que experiência de singularidade incrível que a filosofia, que o fazer filosofia podia te proporcionar. E desde então comecei a me dedicar muito intensamente assim, a experiência de escrever sobre filosofia, não só sobre filosofia, mas de escrever obras filosóficas, né? De tentar registrar as experiências de questionamento, de aprofundamento, de crítica que eu conseguia fazer com o meu pensamento. E também tem cadernos e cadernos aqui de reflexões filosóficas. Depois passei para o computador, parei de escrever à mão. Acho que ainda não me adaptei completamente. Para mim, ainda escrever à mão é uma outra experiência, é uma coisa que me aproxima mais do texto, que grava mais o texto na minha memória. Não sei, parece que rola uma relação muito mais afetiva quando eu escrevo no papel do que quando eu escrevo no computador. Acho curioso que todo mundo fala muito bem, assim, todo mundo que leu falou muito bem da introdução da Oficina de Filosofia, e foi uma introdução toda escrita no papel, escrita à mão. Eu tive um tempo livre na UERJ, estava passando por uma crise existencial forte, então eu peguei um caderno que eu tinha comigo, peguei uma caneta e escrevi quase que numa levada só toda aquela introdução do Oficina de Filosofia. Então a escrita, ela sempre me acompanhou, ela sempre esteve presente comigo, eu sempre tive muito gosto em escrever e sempre escrevi muito, né? Uma escrita assim, quase que compulsiva. Então quando me perguntam assim, por que eu escrevo, que tipo de dica eu poderia dar para quem quer escrever e não sei o quê, eu fico até meio perdido na resposta, porque escrever para mim é quase que uma compulsão. Eu sou compelido, tenho uma compulsão a escrever. Eu preciso escrever, eu preciso registrar as minhas experiências, eu preciso registrar os meus pensamentos, eu preciso construir uma obra filosófica por escrito. Isso é quase que uma compulsão. Quase que é algo que eu tenho que fazer. Ao mesmo tempo que eu quero e gosto, ao mesmo tempo eu tenho que fazer. Então é uma fronteira muito tênue entre eu querer estar no controle do processo e eu, independentemente da minha vontade, ter que ser compelido por uma força compulsória, de uma compulsão a escrever. Eu preciso escrever, isso é a minha vida, né? Minha vida é escrever, minha vida é uma vida dedicada à escrita. Então, assim, não vou dizer que todo dia da minha vida eu escrevo, mas especialmente quando eu estou envolvido assim, com algum projeto de escrita, aí eu escrevo todo dia, muitas horas por dia, e varia muito, assim, né? Tem dias que são numa fluidez enorme, que você vai escrevendo, as letras parece que vão vindo, as palavras vindo quase que de fora de você, de algum lugar desconhecido, e vão te atravessando e se imprimindo na tela do computador, e você vai escrevendo, quase que atravessado por um fluxo inestancável das palavras, das letras, da escrita, e vai registrando aquilo numa velocidade incrível que nem você muitas vezes consegue acompanhar. E tem dias que são muito mais lentos, né? Tem dias que você
vai construindo ali muito artesanalmente cada linha, cada palavra, cada frase, aí não tá bom, apaga, aí volta, e aí escreve de novo, e aí no final do dia você tem um parágrafo, talvez um parágrafo, pô, legal, gostei desse parágrafo, mas um parágrafo, uma coisa lenta, tem dia que não tá saindo nada, aí o que você faz? Vai remexer seus escritos antigos em busca de inspiração, vai remexer escritos dos outros em busca de inspiração. Tem dia que é só um trabalho assim cinza do arquivista, né? De ficar levantando ali documentos antigos, papéis antigos, livros antigos, para ver se tem ali alguma fonte de inspiração, alguma gota da qual você possa tirar um suco inteiro de escrita. Então é um trabalho que tem muitas velocidades diferentes, né? Muitos ritmos diferentes, mas que exige a sua presença. E mais uma peculiaridade é que mesmo quando eu não estou escrevendo ali faticamente, né, digitando, escrevendo, às vezes eu estou em outro lugar fazendo outra coisa, a minha cabeça está escrevendo, a minha cabeça está montando uma frase que ficaria legal para expressar um pensamento ou um sentimento que eu gostaria de expressar. Então ela vai construindo frases e tal, e depois eu venho para registrar essas frases que foram escritas na minha cabeça no papel, seja ele físico ou virtual. E a escrita, seja ela em forma de poesia, prosa ou filosofia, né, escrita filosófica, que é algo que eu me dedico muito, né, sempre me dediquei muito à poesia, à prosa e à filosofia, à escrita da filosofia. É uma arte que se mostrou muito acolhedora para mim. Eu sempre tive muitas dificuldades assim, na relação da minha mente com ela mesma, sempre tive muitas dificuldades psíquicas. Desde criança eu fui uma pessoa muito ansiosa, assim, então qualquer tipo de interação social, desde que eu me lembro de existir na minha primeira infância, sempre me gerou uma ansiedade muito grande, aquela sensação de um gelo no peito, na barriga, de estar travado, de não saber como agir, de não saber como interagir. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa e desde os 16 anos, ali na adolescência, eu descobri a depressão. E foi a primeira de algumas crises depressivas que eu tive e que me jogam muito para baixo, assim, que me trazem muito para o fundo de um poço muito escuro, de um redemoinho muito terrível, de experiências ruins. Mas a escrita se mostrou muito acolhedora com todas as minhas peculiaridades mentais, porque ela permite assim, que eu expresse tudo aquilo que pode ser mais problemático na minha experiência psíquica. Essa coisa da ansiedade também gera uma ânsia de escrever que fica ali, né, quase que compulsivamente naquele trabalho de escrita. Os pensamentos obsessivos são excelentes assim, para você escrever sobre filosofia, porque para investigar uma questão filosófica você tem quase que se deter obsessivamente nela e ficar pensando nela muitas e muitas e muitas horas e escrevendo sobre ela por muitas e muitas e muitas horas. Em relação às crises depressivas, mesmo assim, né, a escrita acolhe tudo aquilo que é de mais sombrio no meu psiquismo, né, tudo aquilo que é de mais problemático e também tudo aquilo que há, e aí com todos nós, assim, que foge, que escapa do socialmente aceito, que foge do teatro social. Na escrita tudo é permitido, né? Na escrita tudo vale, na escrita você pode expressar de fato aqueles desejos e fantasias mais problemáticos que não cabem na lida diária cotidiana do teatro social. Então isso é uma experiência extremamente libertadora, né? Por isso que eu digo, assim, no dia a dia, em geral, eu estou atuando no teatro social. Eu estou ali, oi, tudo bem? Como é que vai? Não sei o quê. Aí eu acordo porque a pessoa está falando, mas não estou realmente muitas vezes interessado. E finjo ali que estou participando, mas é meio que uma atuação, uma representação, e eu sei e sinto que é uma representação. Quando eu vou escrever, quando eu realmente sento e falo, agora eu vou escrever, ali eu me sinto mais verdadeiro do que nunca, porque ali eu posso e digo a verdade. Na escrita eu posso dizer a verdade. Com todos os floreios necessários a uma obra de arte escrita, né, uma escrita artística, mas aquilo expressa uma verdade. Quando eu digo verdade, não é assim uma sentença que corresponde a um fato do mundo ou uma doutrina que eu quero passar para as pessoas acreditarem, né, como uma verdade. Não, é a minha verdade, a minha experiência de verdade. É meio que assim, o que eu quero dizer, o que eu quero expressar, o que eu quero transmitir para as pessoas, o que eu quero passar para as pessoas.
o que eu quero registrar, o que eu quero dizer. É isso, né? Você tem que ter, se você quer escrever, eu acho, né? Na minha experiência é assim, se você quer escrever, você tem que ter algo a dizer. O que você quer dizer? Não importa o que seja, mas o que você quer expressar? Vai perseguir isso, né? Vai perseguir isso. Porque por mais que você nunca chegue lá, até hoje não chegou o dia que eu sentei e pensei, pô, agora eu já escrevi tudo que eu queria escrever, já expressei tudo que eu queria expressar, sucesso absoluto, ponto final, fecha o livro, acabou. Não, mas assim, esse percurso, essa trajetória, né, que vai ficando registrada como obra, de você perseguindo, né, a melhor forma de expressão possível para aquilo que você realmente quer dizer, para aquilo que você realmente quer expressar. Essa experiência que vai se registrando como obra, essa trajetória que vai se registrando como obra, é impagável, né? Assim, é impagável. É uma experiência muito sensacional, muito fantástica. Você poder deixar registrada uma obra verdadeira, porque foi numa tentativa sincera, verdadeira, de expressar aquilo que você realmente queria dizer. Expressar as suas verdadeiras angústias existenciais, expressar aquilo que verdadeiramente te incomoda, criticar aquilo que você verdadeiramente quer criticar, defender aquilo que você verdadeiramente quer defender e se colocar em jogo nesse processo, né? Porque nesse processo a gente desestabiliza o nosso próprio senso de identidade fechada, né? Quem somos nós nessa experiência que é de tantas vozes, que vem de tantos lugares e que se registram de tantas formas diferentes? Quantas vozes atravessam a gente, né? Quantas ideias vindas de tantos lugares diferentes atravessam a gente e se imprimem no papel como escrita? Quantos estilos vêm de tantos lugares e nos atravessam, se imprimem no papel, se misturam com as ideias, com as emoções, com as experiências, se entrelaçam numa rede, a escrita é quase que uma rede que nos atravessa, uma rede de afetos, de emoções, de experiências psíquicas, boas e ruins, pesadas e leves, prazerosas e dolorosas, e de estilos e de formas de narrativa que se atravessam ali em algum ponto que é a gente, que vai ser meio que uma antena daquele processo, daquele entrelaçamento. É quase um médium. A gente é um médium dessa rede que vem de muitos lugares, se encontra ali na gente e usa a gente para se escrever e se imprimir num papel. Então a experiência da escrita é muito sensacional. Eu acho que eu não sei o que seria minha vida se não fosse a escrita, se não fosse a possibilidade de escrever sobre as minhas experiências, os meus sentimentos, os meus pensamentos, aquilo que se passa comigo, com o mundo, tal como eu vejo esse mundo. A escrita para mim é tudo, assim, é tudo. Num desses muitos cadernos que eu tenho escrito, tem um trecho que eu gosto muito, que é justamente sobre essa experiência com a escrita, como ela é incrível, exprimindo minhas experiências mais íntimas, dando voz a elas, deixando que se registrem e que eternizem na escrita sua frágil efemeridade, torno-me mais próximo de mim mesmo e mais familiar a mim mesmo, mas exprimindo e deixando falar as infindáveis constelações de experiências que trago comigo e que me trazem consigo, perco de vista os limites e fronteiras que me delimitam e me tornam eu. Multiplicidades diversas de efemeridades eternizadas reivindicam sua posse sobre mim, e assim me torno infinitamente mais distante de mim mesmo e infinitamente mais estranho a mim mesmo. Escrever é a mais autêntica experiência de autocriação, experiência na qual somos tão ativos quanto passivos, tão sujeitos quanto objetos, tão divinos quanto humanos, criadores e criaturas. Escrever é, assim, o supremo risco de perder-se para sempre na desmedida da loucura, mas o maior de todos os riscos e a maior de todas as loucuras é a fuga patológica desse risco. A fuga patológica do risco de se perder para sempre na desmedida da loucura se chama normalidade. A normalidade vive de negar, denegar e combater o risco da loucura. A normalidade é a estabilidade de uma autoidentidade autossatisfeita que se compraz em ridicularizar, violentar e excluir o risco de se perder para sempre na desmedida da loucura. Mas uma vida regida pela fobia do perder-se,
já está desde o princípio perdida.